O que significa mudança de atitude? Significa ação diante dos fatos que vêm à vida. Quando você sente muita dor, quando você fica sem dinheiro, quando você descobre que tem uma doença incurável, quando perde um ente querido, quando está diante de um relacionamento doentio, de um vício difícil de vencer, ou diante de uma dificuldade qualquer, como esta pandemia que todos nós estamos enfrentando, o que você faz? Qual é a sua atitude? Então é isso que a gente vai estar colocando hoje para vocês. E para ilustrar um pouco essa nossa aula de hoje, tem uma historinha que eu gosto muito, pode ser que vocês já conheçam essa história, mas vale a pena a gente relembrar. Que diz mais ou menos assim: o mestre e seu discípulo passavam por uma floresta quando avistaram um sítio de aparência muito pobre. Resolveram então fazer uma visita. Chegando ao sítio, perceberam a pobreza daquele lugar. Casa de madeira com alguns buracos, telhado quebrado, chão de terra batido. Os moradores eram um casal e 3 filhos. 3 filhos maltrapilhos. Então o mestre perguntou: como vocês conseguem sobreviver aqui nesse lugar? E o pai de família respondeu: é que nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite. Uma parte nós vendemos na cidade vizinha ou trocamos por produtos, e a outra parte nós produzimos queijo, coalhada para o nosso sustento, e assim a gente vai sobrevivendo. O mestre agradeceu e se despediu e foi embora. Logo em seguida, o mestre pediu ao seu discípulo para que pegasse a vaquinha e a empurrasse morro abaixo. O discípulo ficou estupefato e questionou o mestre: mas mestre, como é que eles vão fazer sem essa vaquinha? Mas, enfim, ele obedeceu e empurrou a vaquinha morro abaixo e seguiu o seu caminho. Anos depois, aquele mesmo discípulo voltou àquele lugar e, quando se aproximou, ficou surpreso ao ver um sítio bonito, com árvores floridas, plantação, um carro na garagem, crianças brincando no jardim. Ficou então preocupado, imaginando que a família que ali morava tivera que vender o sítio para sobreviver. Chegando lá, foi recebido por um caseiro simpático, bem-humorado. Então perguntou: onde estão as pessoas que moravam aqui? E o caseiro respondeu: continuam aqui mesmo. Espantado, o discípulo entrou na casa e constatou que realmente era a mesma família. Então o discípulo perguntou novamente: como o Senhor melhorou este lugar? O caseiro, entusiasmado, respondeu: é que nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E assim alcançamos o sucesso que os seus olhos vislumbram agora. Então essa historinha é para ilustrar a nossa fala de hoje. Eu quero convidar a vocês, a todos vocês, queridos, para que durante essa semana, a partir de agora, reflitam um pouco e, se necessário, mudem de atitude diante dos fatos da vida. Porque a arquitetura celeste é perfeita, nos dá daquilo que estamos precisando e necessitando. Então pensem que os fatos que vêm à vida têm um propósito de ser. Essa é a ideia. Todos nós temos uma vaquinha que nos dá algumas coisas básicas para sobreviver e conviver com a rotina, que nos deixa numa zona de conforto. Aí a gente pensa: para que mudar? E time que está ganhando não se mexe, como diz o ditado popular. Aí vem a crise e ficamos sem ação, não sabemos o que fazer. Então, fato acontecido, vamos focar na solução para descobrir qual é a nossa vaquinha. E quem sabe aproveitar esse momento de crise para empurrá-la morro abaixo. Então vamos pensando nisso. Os fatos que estamos enfrentando. Desde que a pandemia começou, ouvimos falar em crises, mortes, perdas, isolamento social, que isso não vai ter um fim. E embarcamos nesse trem em crise, só pensamos na crise. E nos jornais do país inteiro, só informações de morte pela Covid, de contaminação alarmante, querem saber quem é o culpado e nada de amor, nada de coisas positivas nos jornais. Então, qual foi a nossa atitude? Nós nos deixamos envolver pelos fatos e aí a gente dramatizou a crise.
Lógico, a gente gosta de um drama, né? E rapidinho perdemos a nossa fé e esquecemos que o universo sempre nos dá aquilo que estamos pedindo, por meio de nossos desejos e nossos pensamentos. Por quê? O universo ele é mental. Ele é mental, então tudo que você pensa, você atrai. Veja, não estamos aqui para negar a crise. O problema aqui chama-se foco. Só para se ter uma ideia, antes da pandemia, milhares de pessoas morriam de fome. São 6.370 mortes por ano devido à desnutrição. Mais acidentes de trânsito, mais outro tanto que morre com a dengue por ano. Aí então veio a pandemia e mudou-se o foco. Mas a fome, o trânsito, a dengue ainda continuam matando. Isso passou a ser normal, o que é pior, né? Para a gente é normal isso acontecer. Então, perdas de entes queridos, desemprego, crise nas empresas, violência, crimes, drogas, corrupção. E diante de tudo isso, nós nos sentimos impotentes, tristes e não sabemos o que fazer. Ficamos indecisos e perdemos a referência. Perdemos a referência do certo e do errado, do mal e do bem. Nossa fé foi facilmente abalada. Os valores se inverteram. O que é guerra se chama de paz e a maldade se chama de bem. Quem rouba é herói e quem trabalha honestamente é bandido. Então, com os valores invertidos, o que a gente há de fazer? Vamos acordar, é hora da gente acordar. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor sempre existiu. E nós não temos controle sobre nada disso. Porque os fatos vêm à vida para nos ensinar as grandes lições. O importante é como reagimos a tudo isso. Por quê, queridos? Os fatos são apenas 10% do que nos acontece, mas 90% é como nós reagimos a esses fatos. É aí que está o segredo do sucesso e da gente dar certo. Afinal, quando foi que o mundo foi diferente? Esse é um planeta de expiação de provas, a caminho da regeneração, não é verdade? Mas o que aconteceu de fato? Com a crise, nós colocamos os óculos escuros e nos sintonizamos com as sombras. Aí o mundo tornou-se ameaçador. Perdemos a nossa identidade, nossa fé em nós mesmos e nos recolhemos com medo. E sem perceber, nós somamos negatividade ao consciente coletivo. E aí então, o que acontece? Lei de causa e efeito e reação. Então nós temos que ter muito cuidado, porque tem pobres de espírito que se aproveitam da crise para espalhar mais terror ainda, debochando de tudo e de todos. São pessoas sem escrúpulo nenhum, sem ética nenhuma, que se vestem de uma personagem que tem aparência de pessoa de bem e que estão misturados entre nós, não tem uma plaquinha dizendo quem é quem. Então, diante de tudo isso, qual é a mudança de atitude, meus queridos? Ter um novo olhar, enxergar o lado positivo, ou seja, focar na solução. Por exemplo, a resposta quase que imediata da ciência que nos trouxe as vacinas, a tecnologia da informação e da internet, o avanço das redes sociais, tudo isso é à nossa disposição e veio para ficar e nós temos que saber utilizar isso com sabedoria, não para o mal, mas para fazer o bem. Então, a crise despertou todos nós para um mundo novo. O mundo desperta para um novo tempo. A crise, na verdade, é uma oportunidade de crescimento. Como oportunidade de crescimento? Sim, porque a crise, a gente deveria ser grato pela crise, pois ela nos impulsionou a olhar o mundo de outra forma. Somos todos passageiros nessa grande nau que é o planeta Terra. A crise, meus queridos, empurrou a nossa vaquinha morro abaixo. Que vaquinha é essa? A vaquinha do comodismo, da preguiça, do orgulho, do egoísmo, do nosso melindre. A crise nos fez ter um novo olhar para a vida. Nos fez perceber que as pessoas não são invisíveis. A crise nos sacudiu para acordarmos do sono das trevas profundas que a gente estava. A crise nos fez rever nossos relacionamentos, valorizar nossos verdadeiros tesouros, que são a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, esta casa de Bezerra abençoada, que aliás já está começando a funcionar a parte espiritual, os trabalhos espirituais. Então a crise nos fez rever muitas coisas. A crise mudou a forma de aprender e a forma de ensinar, mudou a forma do trabalho, mostrou novos caminhos, novas possibilidades.
que somos capazes de sermos solidários. A crise trouxe luz e tornou visíveis muitos aspectos de nossas vidas. Nos fez valorizar coisas que nós não dávamos a mínima importância. Por isso nós podemos dar certo se tivermos um propósito bem definido, para não perdermos a motivação e o foco. Então eu pergunto, qual é o seu propósito nessa vida a partir de hoje? O que você vai fazer para sair da crise? Qual é o seu foco? Então, se a gente buscar mudar de atitude, ou seja, partir para a ação, e agirmos para sairmos dessa onda de negatividade que se instalou no país, o que a gente tem que fazer? Tirar os óculos escuros para enxergarmos as oportunidades. Como diz a doutrina, ajuda-te e o céu te ajudará. Sim, o céu te ajudará se você se ajudar. Pedir e recebereis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Tudo que pedirdes por meio da prece, vos obtereis. Ou seja, só depende de nós. Esse é o 90% que eu falei há pouco. Porque o universo sempre conspira a nosso favor, positivamente ou negativamente. Mas está sempre conspirando a nosso favor. Então, qual é a mudança de atitude? Acreditar nas oportunidades. Porque elas estão aí para quem quiser ver. O que precisa, sim, é partir para a ação. As pessoas falam que falta emprego. Não falta emprego, o que falta é qualificação. O que falta são pessoas qualificadas para ocupar os postos de trabalho que aí estão. Nós temos que nos adaptar ao novo. Os empregos não são mais os mesmos. Acredite, tudo mudou. Então nós precisamos identificar a nossa vaquinha do comodismo, que nos deixa na zona de conforto, e empurrá-la morro abaixo. Para quê? Para sair das sombras e seguir a luz. Temos que ser gratos, porque a vida é um presente que Deus nos deu. A gente reclama das mortes, mas esquece de agradecer a nossa própria vida. Os presentes que Deus nos deu, a gente agradece. Usa e sabe que eles vêm para o nosso bem. Entender que os fatos que vêm à vida têm um propósito de ser. Então a mudança de atitude, parar de dramatizar e se colocar em posição de vítima. Não pergunte por quê, mas para quê. Toda vez que vem um fato na minha vida, eu ficar reclamando e perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Justo agora. Não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Qual a lição a ser aprendida? Porque, queridos, as decisões de Deus em nossa vida estão sempre a nosso favor. Ou seja, tudo está certo, porque Deus está no controle de tudo. Não viria essa pandemia se nós não estivéssemos preparados para ela. Ela veio para nos mostrar caminhos novos. Então a gente tem que confiar mais na espiritualidade. Pode ser que nesse momento, nessa fase da sua vida, as coisas se mostrem menos agradáveis e tudo lhe pareça feio e triste. Mas nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer o que precisa ser feito. E se você ficar parado, meu amigo, aí você vai desencarnar logo, né? Então a gente não pode ficar parado, a gente tem que agir. Então qual é a mudança de atitude? Ousar mais. Não entrar na fila daqueles que só vivem cansados, que só reclamam de tudo e de todos, né? Daqueles que não têm coragem de sonhar, dos derrotados, dos desanimados, daqueles que vão empurrando com a barriga, que deixam a vida passar por eles. Assuma, a partir de agora, o controle da sua vida, agora mesmo. Mudança de atitude, não espere, haja, porque as coisas não vão cair do céu. É preciso lutar para conquistar aquilo que desejamos. Acredite nisso. Mudança de atitude, valorizar-se mais. Acredite mais no seu potencial, na sua ação, na sua inteligência, porque a solução está bem dentro de você. Só você saberá onde quer chegar e vai chegar, pode ter certeza disso. Desperte a pessoa cansada que está dentro de você. É hora da ação. Não desista de lutar, de acreditar, de querer ir em busca dos seus sonhos, de desejar o melhor para você. Sabe por quê? Porque você merece. Você merece ser uma pessoa melhor, você merece muito mais. Então vá à luta e combata o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Não perca a sua vontade, a sua capacidade de desejar, de enfrentar os desafios que surgirem na sua caminhada. Porque os desafios nos deixam mais fortes, eles são os nossos professores.
Então, você pode dar certo se não deixar que as notícias ruins ditem ou determinem a sua vida, o que você deve fazer. Acredite, o mundo não está acabando. Estamos apenas num período de transição planetária, onde haverá a separação do joio e do trigo. E eu pergunto, quem você quer ser, o joio ou o trigo? Você quer atrapalhar ou você quer se tornar uma pessoa melhor? Então você pode dar certo, não dê ouvidos às pessoas que só falam em doença, em crimes, em corrupção e querem te induzir negativamente, que transmitem notícias falsas, invertendo valores, que ficam ligadas 24 horas por dia ouvindo a negatividade e ainda dizem, não falei que só tem pessoas ruins no mundo, só acontecem coisas ruins no mundo? É isso que dá. Então você pode dar certo, volte a acreditar em você, a desejar o sucesso, a querer ardentemente que as coisas deem certo na sua vida e no mundo. Kardec nos diz no Evangelho que aquelas pessoas que têm fé em si próprias e acreditam em si mesmas são mais capazes de realizar coisas materiais do que aqueles que duvidam de si. Então, meus queridos, acredite, você pode se transformar em uma pessoa melhor para o mundo. Por quê? Normalmente a gente quer um mundo melhor para a gente. Mas e nós? O que a gente está fazendo para ser melhor para o mundo? Então você pode dar certo, tire os óculos escuros e volte a enxergar o lado positivo das coisas. Acredite, todos os fatos têm coisas positivas que a gente pode aproveitar para a vida da gente. Então acredite na força do trabalho, na honestidade, na honradez, na ética. Eu tinha um professor de engenharia que me dizia o seguinte, trabalho duro, conquista fácil. É isso. Então você pode dar certo se você acordar para a vida. Desperte e ressuscite aquela pessoa que um dia existiu dentro de você e que acreditava na vida, que era otimista e sempre disposta para a vida. Sempre disposta para a vida. Você pode dar certo pelo seu próprio esforço, entenda isso. Só nós temos a solução para os nossos problemas. Então passe por cima de tudo e volte a querer, a desejar, a acreditar em você mesmo e na vida. E tenha persistência. Que quem não persiste não consegue chegar onde quer. E que quem não persiste não consegue ter um propósito. Você pode dar certo, pelo menos uma vez, experimente deixar de ler e ouvir notícias negativas, de assistir telejornais negativos que só mostram desgraças, coisas ruins, que só falam em coisas esdrúxulas. Você pode dar certo, pelo menos uma vez, experimente prestar atenção nas pessoas de sucesso. Se nós prestarmos atenção nas pessoas que deram certo, a gente vai ver que elas acreditaram, que elas trabalharam, que lutaram e acreditaram na vida. Essas pessoas devem ser os nossos exemplos, né? Ao invés da gente seguir o exemplo das pessoas que só falam coisas negativas. Então acorde para a vida, porque vivendo como mortos-vivos, sem esperança, sem garra, sem entusiasmo, sem vontade de viver e vencer, você não chegará a lugar algum. Como diz a música, não fique sentado num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque a morte vai chegar mesmo, se você não fizer nada. Então, cumpra os protocolos que precisa cumprir, faça a sua parte. Você pode dar certo. Sonhe alto. Imagine-se um vencedor. Imagine-se vencendo todos os obstáculos que surgirem durante a sua caminhada. Seja na vida familiar, profissional, amorosa, com as amizades, seja em qualquer setor da tua vida. Os grandes personagens da história foram aqueles que sonharam alto, que tiveram atitude, que nunca se conformaram com a pequenez, com a mediocridade, com a derrota. Ou seja, não sinta-se um derrotado, um Zé Ninguém, porque você pode muito mais. Essas pessoas mudaram de atitude e sempre se viram vencedoras, e aí se tornaram vencedoras. Ou seja, elas tiveram atitude para olhar a vida de uma forma diferente. Pessoas derrotistas que não sonham, ou que sonham baixo, acham-se sempre prejudicadas, vencidas. Não conseguem vencer os desafios do mundo. Então você pode dar certo, vença seus próprios desafios. Não fique como aquele personagem do desenho animado. Ó dia, ó dor, ó vida, ó chuva, ó sorte, ó azar. Quer dizer, fica só atraindo coisas
negativas. Então não se deixe contaminar por essas pessoas, né, que são derrotistas. Sonhe alto, pense alto. Agir de acordo com esses pensamentos é uma atitude que todos nós devemos adotar na vida. Então você pode dar certo. Pense sempre positivo. Nunca pense em negativo. Pense sempre positivo. Pense sempre que você pode vencer os obstáculos na sua vida a partir de agora. Porque a nossa educação sempre foi muito errada, né, gente? Nossos pais acreditavam que para educar, o melhor era mostrar os erros. Com isso, reforçava os erros em nós. E nós fazemos isso também com as pessoas. Então, o que aconteceu? Nós transformamos isso em crenças negativas. Passamos a acreditar nessa mentira e a transformamos em verdade absoluta. Então, você pode dar certo se imaginar um vencedor. Aí, o que aconteceu? Nós sempre ouvimos falar, você não vai dar nada na vida, você é burro, você não sei o que você vai ser na vida, você não serve para nada, você é um zero à esquerda. Acredite, você pode dar certo, não se permita ter crenças negativas. Isso não existe mais. Assim crescemos com essas crenças e com sentimento de autoestima destruído. Cabe então a cada um de nós, a partir de hoje, recuperar a nossa autoestima, a nossa vida. Mudança de atitude, vamos partir para a ação dando um salto quântico. Vamos criar em nossas mentes imagens positivas, vencedoras. Então, imagine-se um vencedor, imagine-se conquistando, conseguindo tudo aquilo que você deseja para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho. Mudança de atitude, imagine-se realizando todos os seus sonhos. Imagine-se uma pessoa feliz, em paz, com sucesso. Imagine-se uma pessoa melhor para si e para o mundo. Imagine-se uma pessoa que não se deixa levar pelas imagens negativas em nossa mente. Veja, a imaginação é uma força criadora poderosa que poderá transformar todos os seus sonhos em realidade, positivos ou negativos. Então, pensar positivo é uma força criadora poderosa que a gente pode mudar a nossa vida para melhor. Você pode dar certo, mude de atitude. Faça agora e não deixe para depois. Não empurre com a barriga, como diz o ditado popular, né? Quantas vezes nós deixamos alguma coisa para depois e perdemos a oportunidade do sucesso, de ser feliz e estar em paz? Às vezes a gente pede um emprego para Deus, Deus nos dá um emprego. Mas aí o emprego vem e a gente diz assim, mas esse emprego é meia boca. Mas é por meio dele que você vai conquistar coisas maiores. E aí a gente acaba descartando e continua desempregado e aí a gente reclama que não tem emprego, né? Então é isso. Você pode dar certo, não espere demais pelas oportunidades. Quantas boas ideias surgiram, você teve, e não teve a coragem de implantá-las? Quantos negócios e oportunidades você perdeu por esperar demais? Tipo assim, da próxima vez eu vejo, né? Você pode dar certo, faça agora, comece agora, transfira para outro dia, isso chama-se procrastinar. Quem tem o hábito de procrastinar tem um hábito negativo, é um hábito ruim. Deixar para depois. Tipo assim, a pessoa diz assim, eu vou deixar para depois que já está tarde. Eu vou fazer quando estiver calmo, não sei fazer nada correndo. Acredite, o tempo não para você fazer as suas coisas. O tempo é contínuo, o tempo não para jamais. Solução, mudança de atitude, fazer agora e não deixar para depois é um hábito vencedor. Então faça uma análise e veja se você possui o hábito de procrastinar. Veja quantas coisas você tem atrasado. Veja quantas coisas você tem deixado para depois. Veja quantas coisas você poderia ter cumprido e que são estressantes. Veja o quanto você poderia produzir e não produziu, porque estava com preguiça. Então analise. Um dos fatores de sucesso da vida das pessoas que têm atitude é faça agora e tenha sucesso amanhã. Porque se você não for amanhã, é o fruto do que você plantar hoje. Então o que nós estamos plantando hoje para colher amanhã? Então, outra mudança de atitude, pare de reclamar. Quem reclama não vê resultado. Tem pessoas que vivem reclamando de tudo e de todos. E não percebem que viver reclamando só faz piorar as coisas. Por quê? Pela força da atração. Isso é quântico.
Então, quando você reclama, você atrai para você tudo que é coisa negativa. Então, tem pessoas que vivem para reclamar com uma visão extremamente negativa das coisas. Mudança de atitude. Olhe sempre o lado positivo das coisas. Mesmo um fato que ao nosso ver parece negativo, ali tem coisas positivas que a gente pode aproveitar. Essas pessoas só conseguem ver defeitos, erros, e assim encontram motivos para cada vez mais reclamar de tudo e de todos. São o que a gente chama de as vítimas do mundo. São aquelas pessoas que, se você mostrar um quadro branco com um pequeno pontinho minúsculo no meio, a pessoa só vai enxergar aquele pontinho preto, porque ela quer criticar, ela não quer a luz, ela quer ficar nas trevas. Então mude de atitude, não se permita ser a vítima do mundo, porque ninguém nasceu para ser vítima, nós nascemos para sermos felizes. Então são aquelas pessoas que não olham os benefícios que receberam, a vida, o ar que respiramos, o sol, o convívio com outras pessoas. Elas dizem assim: eu não pedi para nascer. Estão totalmente enganadas. Já aprendemos com os espíritos que fomos nós que escolhemos essa encarnação. Foi ou não foi? Então mudança de atitude. Faça uma escolha melhor para a sua vida a partir de hoje. Pergunte: a escolha que eu vou fazer vai me levar onde eu quero? Vai me levar ao sucesso? Então essas pessoas criam um clima de insatisfação nos outros, em si próprias, e só vão reconhecer os valores daquilo que tinham quando perdem algo na vida. Quer dizer, elas não fazem nada, têm preguiça, são acomodadas, aí quando perde algo reclama de Deus, reclama da sogra, da mãe, do pai, do irmão, do amigo, que não fizeram nada para ajudar. Quer dizer, você ficou acomodado, você ficou menindrado com tudo aquilo que estava te acontecendo, então como é que você quer? Então mudança de atitude, valorize e seja grato por aquilo que você tem. O hábito de reclamar chega a ser uma doença contagiosa, precisa tomar cuidado. Se você estiver perto de uma pessoa que só reclama, cai fora porque você vai ser contagiado. Quem vive reclamando, falando mal dos outros, reivindicando o tempo todo, essa pessoa tem que ser retreinada para a vida, para ver o outro lado do mundo, o outro lado das coisas. Então, mudança de atitude, ser grato por aquilo que você tem, por aquilo que você já conquistou, por mínimo que seja. Vamos fazer uma análise agora, nesse momento, para ver como você é. Você reclama do seu marido? Você reclama da sua esposa? Você reclama dos seus filhos? Você reclama do seu vizinho? Você reclama do cachorro do vizinho que vive latindo? Você reclama dos amigos? Você reclama da sua avó, que já está caduca? Você reclama da sua sogra? Você reclama do seu irmão, do seu trabalho, do mundo? Você reclama por qualquer coisa? Então preste atenção, se você reclama por isso, por qualquer um desses motivos, você tem que ser retreinado para a vida, para se tornar uma pessoa melhor para você mesmo e para o mundo. Mudança de atitude, mude de atitude então enquanto é tempo. Seja sincero com a sua própria consciência e veja que você só pode dar certo se enxergar que há muitas coisas positivas no seu trabalho, na sua família, com a sua sogra, com o seu cunhado, com o seu amigo, no mundo, na vida. Pense nisso. Pense quantas coisas positivas estão ao seu dispor e a gente nem percebe. Vamos prestar atenção nos detalhes, outra mudança de atitude. Os detalhes podem fazer a diferença na hora das nossas escolhas. No casamento, no negócio que você vai fazer, numa nova oportunidade que surge, num novo emprego, numa nova amizade. Não deixe passar nada despercebido. Preste atenção aos detalhes. Os detalhes fazem a grande diferença das pessoas de sucesso, dos produtos que deram certo. A chamada qualidade total implica numa disciplina mental e prestar atenção aos detalhes das coisas que fazemos. Então, devemos estar atentos a tudo, aquilo que nos acontece. Então, meus queridos, como você pode dar certo? Como podemos dar certo? Pelo menos uma vez, não siga tantas regras sem sentido. Pelo menos uma vez, pare e pense porque você faz as coisas que você faz, do jeito que você faz. Pelo menos uma vez, olhe-se no espelho da sua própria alma. Não olhe na alma do outro. O outro não interessa, o que interessa é você. Olhe-se
da sua própria alma. Pelo menos uma vez, faça diferente aquilo que já é da sua rotina. Abra a sua própria cortina, limpe a sua própria janela. Esteja bem com a sua consciência. Pelo menos uma vez, descubra amor naquilo que você faz. Faça, mas antes de fazer, esteja tranquilo, sereno e ria um riso verdadeiro. Mário Quintana diz que o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Então não seja o primeiro. Não faça porque todo mundo faz, porque está na moda. Faça por consciência, que aquilo vai ser melhor para você. Pelo menos uma vez, afrouxe as amarras e aperte os laços do seu coração. Cante uma velha canção. Pelo menos uma vez, esteja em paz consigo mesmo e com a vida. Pelo menos uma vez, não diga tanto faz, volte atrás. Admita que errou e peça perdão. Seja grato. Perdoe de coração, livre-se da mágoa, conforme nosso Mestre Jesus nos disse. Enquanto estiveres a caminho, porque depois que a pessoa se for, não tem como você pedir perdão. Então decida atuar na sua vida, participar, chorar, rir, abraçar. Pelo menos uma vez, dê-se ao direito dos abraços, por enquanto com o coração. Na verdade, em tempos de pandemia. Pelo menos uma vez, acredite que você pode. Você pode muito mais do que você pensa. Você pode muito mais do que você acha que é capaz. A grande lição de Jesus. Não importa o quanto você já errou. Vai e não tornes a pecar. Vai e muda de atitude diante dos fatos da vida. Não pergunte nunca mais por quê, mas para quê. Vai e seja feliz e esteja em paz. Definitivamente, localize suas vaquinhas, aquelas que estão atrapalhando sua visão e a sua vida, que estão te deixando deprimido, desvalorizado e sem ação, infeliz e insatisfeito. Aquelas vaquinhas que estão fazendo com que você procure e ache um culpado para a sua insatisfação, para a sua dor, para o seu conflito interior. Reflita sobre o seu comportamento, sobre o comportamento delas, e se preciso for, tome coragem e as empurre morro abaixo. Mudando de atitude para ser feliz, você descobrirá um novo horizonte, novas possibilidades, uma luz no fim do túnel. Seja muito feliz em todos os momentos da sua vida e tenha muito sucesso. Nunca deseje sorte para ninguém, deseje sucesso, porque desejar sorte é chamar o outro incompetente. Não se esqueça de que você é a imagem e semelhança de Deus, criado para ser feliz. Então, você, meu amigo, meu irmão, meu filho, você já deu certo. Sucesso e abundância para você. Esta aula, meus queridos, é uma prévia do livro Um Toque de Atitudes, que vai ser lançado aí brevemente. Então eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita paz no coração e gratidão a todos vocês por vocês me prestigiarem como estão prestigiando no dia de hoje. Até daqui a pouquinho.